Olá, eu sou Itamir Barros, tecladista, produtor musical e compositor, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas dicas sobre técnicas e alguns elementos que eu usei no CD Meu Universo Paralelo. Esse CD é composto por 11 temas e que tem origens bem diferentes, é um CD bem versátil e a ideia é exatamente essa, era trazer essa interatividade com vários estilos musicais, e você tem desde o baiano até o jazz no CD. E a gente quis trazer esse lado didático também, utilizar os temas exatamente para estar colocando agora em vídeo alguns exemplos, né, de como tocar esses temas da melhor forma possível. Então vamos aos exemplos. No tema A Batalha do Armagedon, fiz questão de usar um timbre que eu gosto muito, que é o lead, que é um timbre sintetizado, que o tema na verdade é um rock progressivo, um metal. Inclusive foi uma homenagem que eu fiz ao meu irmão Ivan Barros, que curte muito esse estilo e está participando nesse tema junto comigo. E para esse tema eu escolhi o lead por ser um instrumento, um timbre bem parecido com as guitarras, e eu tenho uma execução bem peculiar para esse estilo. Então eu vou dar alguns exemplos do que eu usei nesse tema especificamente. Esse tema é composto em Lá menor e eu fiz técnicas como arpejo e algumas escalas alternadas, e usei muito o pitch e o módulo do teclado, que nesse caso desse teclado é um joystick, mas que tem as funções de pitch e módulo de qualquer outro teclado que você vai encontrar. Vamos aí às primeiras dicas. Eu usei muito a escala menor pentablues, que é uma escala menor pentatônica, porém tem a blues note, que é a quarta aumentada, que é assim, ó. E no meu caso acrescentei uma sétima maior. Eu gosto muito de usar isso porque eu tenho um ciclo completo e eu consigo fazer uma escala mais rápida. Então, eu usei muito essa escala nesse tema, tá? Ela tem Lá, Dó, Ré, Ré sustenido, Mi, Sol, Sol sustenido e Lá. Tá? Isso para quando eu quero fazer as coisas mais rápidas. Eu uso sempre essas notas, não exatamente nessa organização, nessa posição, mas a gente pode usar as mesmas notas de forma diferente. No caso, de maneira descendente, eu posso usar de outras formas. Olha como é que fica. É isso aí. Eu também usei muito o joystick, como eu havia falado, e o segredo para usar o joystick, vai te dar um efeito bacana, é você saber em que nota vai dar exatamente um tom depois e que ela não fuja da escala que você está fazendo. Porque o pitch, normalmente a gente programa um tom acima e um tom abaixo quando você desce. Então, se eu tenho Dó, Ré e Mi seguidas, ou seja, Lá, Dó, Ré e Mi, Dó, um tom depois do Dó vem Ré, um tom depois do Ré vem Mi. Então se eu apertar Dó e subir o joystick, eu vou ter Ré, tá dentro da escala. Se eu apertar Ré e subir o joystick, eu vou ter Mi, tá dentro da escala. Eu também depois tenho um Sol, se eu subir um tom, vai dar Lá, tá dentro da escala. Então eu posso fazer efeitos como dá um efeito bacana. E no final eu complemento com um módulo, tá? Legal, né? Eu também posso usar o joystick de forma descendente, ou na verdade de forma ao contrário, para baixo. Olha como é que fica. É como aquela ideia da guitarra com alavanca tal, e você faz. Então você tem aí o joystick, ele te dá essa dinâmica e esses efeitos e recursos. No lead é super interessante. Dê preferência por um lead monofônico, que é esse caso aqui, ó. Segura a nota, mas quando eu toco as outras notas, essa nota simplesmente some, porque só toca uma nota por vez o timbre monofônico, né? Diferente do timbre polifônico, que você pode tocar mais de uma nota ao mesmo tempo. Então, no caso do lead, eu uso muito o timbre monofônico para minha execução ficar bem mais limpa. Olha que legal. É como se eu estivesse tocando nota, por ser monofônico, né? Então, tudo que eu for fazer fica bem limpo, porque uma nota não se junta com a outra. Certo? Você pode usar também a escala pentatônica natural, ou então apenas pentatônica mesmo, apenas as 5 notas, né? E Lá, Dó, Ré, Mi e Sol.
e você consegue fazer escalas rápidas também, certo? E a outra técnica que eu usei nesse tema, que tem uma parte inclusive do tema que é composta exatamente em cima dessa técnica, é a técnica do arpejo. Eu arpegiei alguns acordes e compus um trecho desse tema em cima dos arpejos nos acordes. No caso do arpejo do Lá menor. Lá menor eu tenho Lá, Dó e Mi. Esse é um acorde natural do Lá menor, tá? Então eu tenho um arpejo Lá, Dó, Mi. Só o fato de fazer isso já é um arpejo. E vai e volta. No caso desse tema eu fiz arpejo em 3 oitavas seguidas. Complicado porque geralmente com duas mãos a gente faz 2 oitavas. O segredo é exatamente esse. É você sair da primeira oitava e chegar na terceira oitava, que é muito complicado fazer isso seguido, né? Você tá na oitava para a segunda e passa para a terceira. A gente não tem três braços, então a gente geralmente, eu particularmente faço isso aqui. Dá até um efeito visual bonito, mas na verdade o segredo é o efeito auditivo que você tem em ter tantas notas, tá, num arpejo em loop que vai e volta, que são Lá menor. Aqui com a mão esquerda eu faço Lá menor, eu começo com a mão direita, o segredo é começar com a mão direita, tá? E aí eu venho aqui e faço mais um. Só que na última aqui eu faço um power chord, eu só faço a tônica, a quinta e a oitava, eu não faço a terça, tá? Então eu faço aqui. Fechei o loop. Eu posso fechei o arpejo, eu posso dar prosseguimento com o loop. Olha como é que fica. Tá? Vamos fazer devagar? Show de bola, né? Então, nesse tema, especificamente eu fiz um trecho com esse arpejo, posteriormente um arpejo em Fá e depois um arpejo em Sol e fica repetindo o loop. Só que tem uma diferençazinha, no arpejo em Fá e Sol eu tirei algumas notas para dar tempo de voltar. Então ficou assim, ó. Tá? Esse é o arpejo dessa música. Então vamos ao exemplo agora com o playback. No tema Appendice, ele é um blues em Mi maior e eu usei a técnica do boogie-woogie, que é uma técnica que geralmente a gente trabalha no modo mixolídio. Para quem estudou os modos gregos já sabe do que eu estou falando, para quem ainda não estudou os modos gregos, eu vou dar uma dica mais simples, é usar a escala da quinta nota da escala natural, ou seja, se você tem uma escala em Dó, sua quinta nota vai ser Sol, e você vai usar a escala de Dó, mas partindo de Sol. Você vai observar que a escala de Sol ela não vai ser mais aquela escala de Sol normal, porque não vai ter a sétima maior, ela vai ter uma sétima menor. Porque se você for seguir as notas do Dó, o Fá é natural. E na escala de Sol maior, o Fá é sustenido. Eu dei um exemplo comparativo. Eu não gosto muito de ficar pensando assim
tecnicamente, né, essa questão das escalas na hora de tocar. O importante mesmo são as notas de tensão, o som que vai dar. Não dá para você pensar muita coisa na hora de tocar, mas você tem que estudar pensando dessa forma que vai dar certo. Então, vou dar um exemplo do que eu uso, tá? E alguns pequenos detalhes de boogie-woogie aí para você colocar no seu repertório aí e tocar esses temas, tá? Nesse caso de Mi maior, o que foi que eu fiz? Escala pentatônica, né? Como sempre, e com a sétima menor, tá? Ó. Eu uso muito esses duetos, né? E já tem a cara do boogie-woogie, né? Já é característico do boogie-woogie. Então, essa questão da terça menor, que é algo para mim também muito interessante, porque para mim esse boogie-woogie é como se fosse uma escala menor se transformando em maior. É uma junção bem harmônica da escala menor e maior. Então, principalmente as notas de tensão sétima e terça. A terça se transformando em sétima maior, a sexta em terça maior, a sexta muitas vezes se transformando em sétima menor. E você tem aí essa sonoridade bem característica do blues, né? Muitas vezes se desprendendo dos duetos, né, que a gente faz e colocando aí duetos invertidos, né? E essa subida do menor para o maior que dá todo esse efeito do blues. Então vamos dar um exemplo aqui simples. Se eu for para o lá, eu mantenho a mesma coisa, tá? Você pode fazer porque as notas de tensão elas são bem exclusivas, então você pode manter a mesma coisa. Pensa como se fosse agora em lá a música e não mais em mi. Usando essas notas você não vai ter problema. E volta para o mi e pensa agora como a música realmente está no mi. No si, a mesma coisa. Então é isso aí. Vamos brincar um pouquinho no tema e você encontra esse playback aí junto com os outros também. Você pode entrar lá na fanpage, no Facebook, Tamir Barros, e você vai ter o link lá para você baixar os playbacks, né? Os play-alongs para você se divertir em casa, brincar, estudar. Vamos ao exemplo com o tema. No tema dialeto nordestino, a ideia era exatamente querer manter esse sotaque, né, nordestino de tocar as coisas. Eu vou dar um exemplo aqui do que é que eu costumo usar nesse tema. Eu gravei improvisos com acordeon, eu quase gravei teclado, mas foi mais a base mesmo. Mas o que é que eu uso para improvisar num estilo desse aí? Ele é muito parecido com o boogie-woogie. A diferença, nesse caso, é que eu enfatizo mais a sétima, até mesmo mais que o boogie-woogie, né? E eu uso melodias um pouquinho diferentes, né? As notas são as mesmas, mas a intenção é diferente. A forma de tocar essas mesmas notas é que é diferente, e isso faz toda a diferença no som, tá? É exatamente o sotaque, por isso que eu quis colocar esse nome dialeto nordestino, é essa linguagem nordestina de tocar a música que faz... qualquer música, se você for tocar, você pode colocar essa expressão, essa digital aí nordestina. Vamos a um exemplo aqui.
exemplo simples, mas já tem um ritmo nordestino e notas que lembram. Mesmo com esse exemplo aqui simples, a gente já tem aí como tocar alguma coisa nessa pegada nordestina. Vamos tentar fazer um exemplo aí com playback? Isso aí. O tema foi assim que começou. É um samba bem simples, não tem espaço para improviso, na verdade. Então eu separei o início do tema exatamente para executar ele aqui com o playback. Como o tema se define apenas nisso aí, eu só vou tocar esse início para vocês verem como é que ficou a composição. Ó. Vamos ver com playback? O tema Freedom, meio complexo também, porque eu coloquei acordes de terças menores sobrepostas, ou seja, você toca o primeiro acorde menor, o próximo vai ser exatamente o acorde proporcional à terça menor desse acorde, e assim vai seguindo, né? É como se fosse uma escala diminuta, né, de acordes. Então ele é bem interessante, esse espaço para improviso, então eu coloquei aí, a gente já vai usar o exemplo diretamente no improviso. São as escalas que eu costumo usar sempre. Eu uso muito cromatismo, né? Vou dar um exemplo aqui. Mi menor. Eu uso muito pentablues, mas eu uso muito cromatismo também em alguns pedaços para chegar nas notas que eu quero, nas notas que eu quero. Eu tenho o lance do repouso, né? Que você não pode abrir mão, por mais complexo que for sua harmonia, você tem que ter um repouso intencional. E eu sempre uso repouso geralmente em notas simples.
e algumas cartinhas na manga que a gente tem de sonoridade mais forte, né? Então, escalas de tons inteiros, por exemplo, é o que a gente chama de hexafônica. Em alguns momentos eu uso. No caso do Mi menor, uma dica que eu dou, porque tem um acorde que tem uma tensão muito forte, são os acordes maiores com quintas maiores, né? Que esses são com terças maiores sobrepostas. Ele tem uma força tão grande quanto o acorde diminuto em relação a som. Particularmente eu acho que tem mais força. Então, muitas vezes eu escolho um acorde, por exemplo, no caso do Mi, eu escolho o Dó com quinta aumentada. Olha que efeito bacana. Só que são arpejos de passagem, tá? Só para você dar a intenção do acorde que você queria fazer, mas você já volta para a nota. Olha aqui. Eu posso fazer um arpejo na segunda maior, faixinha maior. Posso descer isso. Vale tudo, só não vale se perder, né? Você tem que saber voltar. Isso é a parte mais importante. Então ela vai mudar para Sol menor. Eu faço a mesma coisa, só que agora no campo de Sol menor. Muda para Si bemol menor. Faço a mesma coisa no campo de Si bemol menor. E termina com o Dó sustenido menor. Mesma coisa, campo Dó sustenido menor. Vamos ver como é que fica isso aí? O tema Green Smell é uma salsa. A ideia era realmente assim, não tem muita melodia, mas muito riff de salsa que eu gosto demais, é super interessante. Desde quando comecei a tocar, eu sempre quis tocar salsa. É muito difícil, é muito massa assim, o som bacana. E eu descobri que o lance da salsa é mais a parte percussiva mesmo. Então não é tanto de harmonia, não é a percussão, é como você consegue fazer todo esse molho percussivo, meio flanzado assim, mas com todo, sabe, um swing bacana. Então, o piano de salsa, eu já indico você, quando for programar no seu teclado, se possível coloque dois pianos, um de uma oitava e um outro uma oitava acima. Esse geralmente é o que forma os pianos de salsa dos teclados, são pianos oitavados, né? Eu montei um aqui e você já tem um som meio caribenho mesmo, que a ideia é essa. Eu montei o piano de salsa. Existem vários riffs para salsa, tá? Eu montei alguns riffs e criei o tema em cima desses riffs. É bem básico, bem simples. Vou mostrar o riff inicial. Ah tá, uma dica para salsa que eu não sei se todo mundo usa, mas particularmente eu uso para dar esse som. Se eu não pisar no meu pedal de sustain, eu vou fazer a mesma coisa. Como é que fica? Não sei se vocês conseguem notar a diferença, mas eu vou pisar no pedal agora. A diferença é bem pequena, mas eu não deixo o pedal pisado direto. Vou apertando e soltando. Mas esse sustain que vai ficando de uma nota para outra, para mim faz toda a diferença nesse estilo especificamente. Olha só. E essas notas mais agudas, você tem que fazer um pouco mais, colocar um pouco mais de força, né? Impulsionar mais os dedos para poder que elas se destaquem, né? Então, o tema é basicamente esse riff e outros como
bem simples, a proposta desse tema é bem facinha mesmo, com poucos acordes, mas eu espero que vocês se inspirem aí, né, para criar até novos riffs para quando você for com o playback aí treinar. Então é isso aí, eu vou tocar o tema agora com o playback para você ver como é que soa bacana esse riff. Antes de colocar o playback, só um detalhe. Eu, nesse caso aqui é Ré menor. Eu simplesmente subo a quinta, que fica um Si bemol invertido, e volto pro Ré. Eu boto mais um pouquinho de força nas notas que eu quero enfatizar. Tem gente que faz. São situações, subir as quintas, são só duas notas que eu mexo no acorde aí. Ou eu mexo na tônica, ou eu mexo na quinta. Olha como é que fica com a tônica. Ou na quinta dela. Então você tem duas opções para mexer nos acordes geralmente. E estudar muito swing de salsa, muito molho, tá? Vamos tocar o tema como é que fica. No tema Groovando com Pixinga, não diferencia muito de outras músicas que eu coloquei algumas escalas. Eu vou dar talvez algum pequeno exemplo do que eu uso. Vou colocar um piano Rhodes. Então, dá um tema em Dó menor. Tem muita coisa especial. Não tem muita coisa de diferente, na verdade é um tema com acordes bem comuns, com uma melodia bem bacana. É mais um lance de linguagem mesmo. Não tem muito segredo para tocar esse tema, né? Um tema bem fácil. Eu particularmente uso um tom abaixo do acorde, por exemplo, Dó menor. Eu uso o Si bemol maior para arpegiar quando eu quero atingir o Dó. Olha como é que fica. Dó menor. Eu penso muito no Si bemol para poder atingir a nota Dó, né, pro Dó menor. Então vamos dar alguns exemplos aqui tocando o tema junto, que você vai entender melhor aí. Vamos lá? A música Mais Perto, ela é uma música do cantor cristão, se não me engano é o hino 213. Ela é uma música muito forte, assim, ela fala muito comigo. Ele é na verdade um jazz, né? Tanto que você percebe que tem um baixo acústico, foi o J. Lima que gravou, muito bom. E a ideia dele era que ficasse o mais jazzístico possível mesmo, né?
não perdesse essa linha, essa balada mais jazz, com essa linguagem, né, jazzística. Então no finalzinho do tema tem um trecho com alguns improvisos. Durante o tema é mais apoio mesmo. Toco o mais leve possível, tá? Vou tocar o tema, só apoio mínimo. Só o apoio para você ter esse som de piano bar, mais levezinho e tal, que já é característico do jazz. E quando você precisa fazer uma ponta, você bota o dedo um pouco mais de força no dedo, né? Coloca o dedo mais forte nas teclas e você consegue ter um som mais destacado do que os acordes. E isso fica bacana porque você dinamiza mais. O jazz tem essa ideia da dinâmica, né? Então é basicamente isso. A parte do improviso, que foi a parte que eu separei para demonstrar esse tema, ela, ela é composta em sol menor. E eu uso esse acorde aqui, que é um acorde suspenso, né? É um dó sustenido com baixo em mi bemol, o ré sustenido, né? É um acorde suspenso. E eu improviso pensando nesse acorde posterior como ré sustenido maior e não como um acorde suspenso. Só que aí a gente acaba usando alguns elementos, né, para poder causar os efeitos, né, que o jazz tanto utiliza muito dos efeitos e quase nada do natural mesmo, né? Então vamos ver como é que fica alguns exemplos aqui. Na música The Dream Begun, nessa música eu separei também mais uma vez o espaço dos improvisos, não muito diferente de outros exemplos aí que eu mostrei, mas vamos ver como é que fica, né? Ré menor. Os improvisos são maiores, né? Então você pode usar a ideia do blues. Particularmente eu não uso muita coisa diferente não. Tem algumas notas de tensão, tem alguns efeitos que eu uso, como por exemplo, eu vou dar um exemplo de um efeito muito bacana, que é você colocar quartas sobrepostas, olha. Dó, a quarta de dó, fá, a quarta de fá, si bemol, a quarta de si bemol, mi bemol, a quarta de mi bemol, lá bemol. Eu tenho aqui, eu posso montar um acorde, né, com quartas sobrepostas, subir esse acorde, continuar subindo. Esse tema tem algumas passagens com essa ideia aqui, então é um acorde legal, você está usando. Você consegue ter um efeito bacana. Outro efeito que eu uso muito é a escala hexafônica, né? E um outro efeito que eu uso bastante é um acorde maior com quinta maior, com quinta aumentada. Geralmente se eu tiver um tom menor, no caso do Ré menor, eu costumo usar um acorde 2 tons abaixo, no caso é o Si bemol, porque
tem a quinta aumentada, que vai ser o Fá sustenido, então vai dar meio que a ideia de acorde maior. É estranho o som, mas é bacana, né? É uma das coisas que eu costumo usar quando eu vou tocar. Espero que vocês usem isso aí e gostem também. Vamos ver como é que fica com o playback? A música Within the Soul é uma música que foi criada para guitarra, né? Na verdade, ela não foi criada para teclado. Quis dar essa diversificada. Porém, eu quero mostrar o exemplo dessa música fazendo a guitarra no teclado. Eu acho super interessante quando o tecladista ele pesquisa outros timbres, né? Timbres até mesmo de outros instrumentos no teclado. Então, eu vou tocar um trecho dessa música. Mas com a guitarra do teclado. Aqui eu tenho uma guitarra muito bacana desse teclado. Eu uso alavanca, tem um delay. E é isso, é uma música bem simples. A ideia dela é mesmo mostrar sentimento, né? Ela foi composta mais poucas coisas, mas bem melódica, né? A ideia, o nome é esse. É de dentro da alma mesmo, então é isso aí. A mensagem dela é transmitida com poucas notas e eu usei poucas coisas, só quero que vocês observem a técnica que eu uso com a guitarra no teclado, né? Alavanca, simulando o vibrato. É isso aí. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. O complemento desse material você pode adquirir entrando em contato, que são as apostilas. A gente tem um curso todo preparado, desde o nível básico até o nível avançado, com tudo dividido. São várias apostilas com videoaulas, material todo explicado. Você também pode estar adicionando a gente no Facebook, onde tem mais informações. Também você pode estar acompanhando a gente pelo Twitter, seguindo a gente pelo Twitter e se inscrevendo no canal no YouTube, porque dicas como essas eu vou estar postando posteriormente com muita frequência, né?
dicas, eu vou estar passando ali dicas sobre qualquer coisa, sobre o mundo dos teclados, sobre... Vou fazer alguns reviews de alguns teclados, sobre algumas outras técnicas que eu não usei no disco, tá? Execução de outros instrumentos mais específicos e exóticos também. Muito obrigado mesmo por adquirir o material e continue aí seguindo a gente aí nas redes sociais, e tem muita coisa por vir ainda. Valeu, Deus abençoe.